Rapaziada, realmente o futebol é uma roda gigante. Um dia você pode estar lá em cima e no outro você pode estar lá embaixo. Após duas rodadas muito boas contra os dois melhores elencos hoje do futebol brasileiro, que é o Palmeiras e o Atlético Mineiro, conquistando 4 pontos e de fato calando a boca de muitos críticos ao Vasco. Ontem em São Januário o Vasco foi derrotado pelo Bahia. Uma derrota que nenhum torcedor vascaíno esperava. Uma derrota que frustrou mais de 19 mil torcedores que estavam no Caldeirão. Uma derrota para um time que até ontem no Campeonato Brasileiro, de 2 partidas, havia perdido as 2. E agora fica a grande pergunta: o que será do Vasco no restante da temporada? Agora fica a grande pergunta: de quem é o erro? Maurício Barbieri, que não está sabendo ajeitar o time? Paulo Brax, que contratou errado? E aí, ficam esses questionamentos. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer tudo o que está acontecendo aqui neste Fala Gigante, o segundo vídeo, aliás, o primeiro vídeo, desta terça-feira. E além dessas, muitas outras informações. Antes, é claro, porém, eu quero falar que estou oficialmente agora de volta, Estaremos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Não consegui colocar o Acorda Vascão hoje, mas estarei com Fala Gigante, estarei com Boa Noite Gigante também, por volta das 9 horas. Estarei amanhã, já com a Acorda Vascão, e daqui pra frente, todos os dias, 3 vezes ao dia com você. Então se inscreva, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, porque vai ser essencial. Ficamos 3 dias, sem postar vídeo, então a sua participação será essencial no nosso canal nesse momento. E é claro, também aqui embaixo, deixe nos comentários o que você achou da atuação do Vasco ontem, diante do Bahia em São Januário. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Sem muita enrolação. Quero falar logo de Vasco. Como eu não acabei fazendo o meu pós-jogo, eu quero trocar uma ideia sobre essa partida com vocês ontem e falar também sobre o posicionamento do Maurício Barbieri. Pois ontem, para mais de 19 mil torcedores em São Januário, o Vasco infelizmente foi derrotado para a equipe do Bahia pelo placar de 1-0. O Vasco terminou o jogo com 55% da posse de bola, enquanto o Bahia com apenas 45%, ou seja, o Vasco foi superior ao Bahia com relação à sua posse. O Vasco terminou a partida com 15 finalizações, enquanto o Bahia com 12. O Vasco terminou a partida com 6 finalizações ao gol, enquanto o Bahia com as mesmas 6 finalizações ao gol. O Vasco, de fato, torcedor, olhando para toda a partida, conseguiu ser superior. Mas, infelizmente, o que aconteceu contra o Atlético Mineiro e o que aconteceu também contra o Palmeiras não aconteceu ontem com o Bahia. A famosa efetividade, principalmente no primeiro tempo do jogo. No primeiro tempo, o Vasco foi muito superior. Se o Vasco durante 90 minutos já conseguiu ser superior, o primeiro tempo foi ponto-chave para isso. O Vasco chegou ao ataque, o Vasco pressionou, o Vasco amassou o Bahia no seu campo, o Vasco tinha o controle da posse, o Vasco tinha o controle do jogo e chegava sim com qualidade até o gol do Marcos Felipe. Mas a efetividade que teve contra o Atlético Mineiro, quando chegou 3 vezes e marcou 2 gols, que teve também contra o Palmeiras, quando chegava ao ataque e conseguia finalizar com eficiência, não aconteceu ontem diante do Bahia em São Januário. Eu, como torcedor, tive muita percepção que os atletas que tinham esse último toque ficavam bem tranquilos com relação a qualquer momento que queriam, poderiam chegar ao gol do Bahia, e que a qualquer momento o gol iria sair. Essa atenção, esse foco que o Vasco entrou contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, na minha opinião, faltou ontem em São Januário. Principalmente na primeira etapa, onde o Vasco chegava ao gol do Bahia e não finalizava com qualidade. Mas o que realmente pesou foi o segundo tempo. Um segundo tempo onde o Bahia já estava na frente, um segundo tempo onde o Bahia entregou a posse ao Vasco da Gama e um segundo tempo ruim, horroroso, medíocre, onde o Vasco não conseguiu jogar. E aí nós, como torcedores que acompanhamos o Vasco, e eu aqui nesse papel de jornalista, de trazer informações a vocês, nos colocamos naquela situação de campeonato carioca, contra Fluminense, contra Flamengo, contra Botafogo, o Vasco ia bem. Mas contra ABC pela Copa do Brasil, contra a Volta Redonda, contra a Portuguesa da Ilha, quando o Vasco tinha que propor o jogo, o Vasco não ia bem. Isso se repetiu já nesse brasileiro. Contra o Atlético e Palmeiras, que o Vasco tinha que ser o reativo, o Vasco conseguiu sair muito bem. Mas contra o Bahia em São Januário, onde a prioridade era do Vasco propor jogo,
o Vasco foi mal e saiu derrotado. Até quando isso vai acontecer? De quem é a culpa? Ou, aliás, o que achou o Barbieri dessa partida de ontem? Dê uma olhada aí nas palavras do próprio treinador. Absoluto. A eficiência sempre tem um peso determinante no resultado. Eu acho que no primeiro tempo, em especial, a gente criou um bom número de boas oportunidades. Não fomos eficientes. Eles tiveram uma bola no comecinho do jogo, que acho que bateu na trave. E depois essa última bola que faltou a gente ser mais eficiente para parar esse contra-ataque, ou fazer a falta se fosse necessário, ou defender melhor. E no segundo tempo eles já vieram com uma postura de esperar muito mais, já abriram mão de sair jogando e fizeram um bloco mais baixo. A gente tentou encontrar soluções, mas eu acho que até por ser uma situação nova no campeonato para nós, de estar atrás, de ter que buscar o resultado, a gente ficou ansioso, começou a errar muitos passes, começou a tomar decisões não tão boas, e a gente conseguiu chegar próximo do gol, mas não conseguiu fazer bem o último passe. O Puma chegou bem à linha de fundo, a gente conseguiu colocar a bola dentro da área, conseguiu ter algumas chegadas próximos ao gol deles, mas faltou o último passe, faltou concluir melhor. Eu acho que não foi um jogo ruim em relação ao volume, ao que a gente criou. Os jogadores imprimiram uma intensidade altíssima do começo ao final, mas, sem dúvida nenhuma, é um resultado ruim. Então, faço essa separação entre a performance da equipe e o resultado. O resultado, sem dúvida nenhuma, é um resultado ruim. A performance, eu acho que tem muitos pontos positivos e tem outras questões que a gente tem que melhorar. E agora a gente parte para um outro olhar da partida, onde, na minha opinião, foi essencial para que esse segundo tempo fosse muito ruim. Barbieri falou exatamente nessas palavras em que trouxemos a vocês sobre a falta de efetividade do Vasco, né? Mas o que ficou muito claro para mim não foi apenas a falta de efetividade, mas a falta de um camisa 10. O Vasco não foi efetivo na partida de ontem diante do Bahia. Isso é nítido, isso é claro. Mas ontem também, da mesma maneira que ficou nítida essa falta de efetividade, ficou nítida o que a ausência de um camisa 10 faz numa equipe. E uma grande equipe, hoje, meus amigos, mesmo muitos achando que não, precisam dessa mente pensante, esse homem que vai chegar de trás e armar o jogo. No Palmeiras, temos o Rafael Veiga. No Flamengo, temos o próprio Gabriel Barbosa, que pode ser esse homem, um Arrascaeta, um Everton Ribeiro. No Atlético, temos o Hulk, que muitos de vocês podem achar que é o último homem, o homem do último toque, mas também é esse homem que pega a bola, vem de trás e arma as jogadas. Uma grande equipe precisa desse jogador, e o Vasco não tem. Quem é o atleta que vai armar? Quem é o atleta que vai dar o passe pro gol? Quem é o atleta que vai dar a assistência? Não tem esse jogador. E no segundo tempo, quando o Vasco precisava desse atleta, já que o Bahia, é claro, 1-0 no placar, colocou todas as suas linhas lá atrás, esperou o Vasco, sabendo dessa falta de efetividade que o Vasco tem em criar, em propor jogo, entregou a bola para o Gigante da Colina. E aí, nessa carência de armação, nessa necessidade de armar as jogadas e tentar buscar espaço na defesa do Bahia, Maurício Barbieri fez muitas alterações, mas eu quero pontuar duas delas que não deram nada certo. O Corejano, na minha opinião, deu certo. O Eric Marcos também, no mano a mano, muitas das vezes pelo lado esquerdo, conseguia causar certa efetividade. Mas o Rauan, como vocês preferirem falar, e o Carabarral, duas contratações realizadas das três que aconteceram, das duas últimas das três, né, realmente não foram nada bem. Que partida ruim, tanto do Rauan quanto do Carabarral. Os dois jogadores, tudo que tentaram, erraram. Nada acertaram. E sinceramente, para ter jogadores assim no elenco, é melhor não ter. Rauan entrou, não deu certo em nada. E o Carabarral, muito pelo contrário. Ao invés do Rauan, tudo que tentava errava e atrapalhava. Eu lembro aqui do Carabarral tentando umas 4 vezes lançar a bola em profundidade, num ponto futuro, atrás do sistema defensivo do Bahia, e a bola indo parar no escanteio ou na lateral. Isso está sendo visto em dados. O Carabarral, em 30 minutos jogados com a camisa do Vasco ontem, foram 15 perdas de posse em 32 ações, acertou 14 passes de 23, ou seja, errou 7 passes ainda, 9 passes, errou todas as bolas longas que tentou, de 4 no caso, e errou todos os cruzamentos que tentou 4 também. Então, um jogador que atrapalhou, e de 6 duelos que ele tentou,
perdeu 5 e ganhou apenas 1. Então, esse camisa 10 faz falta. E vai fazer até a janela do próximo mês, que é junho ou julho. E infelizmente, a gente vai ter que ir com o Carabarral até lá. Um jogador que, volta a repetir, atrapalhou. E se nesse segundo tempo, já que o Vasco tinha posse ontem e era necessário esse camisa 10, o Barbieri colocou o Carabarral como esse homem que poderia fazer o jogo girar, dependendo dele para tentar buscar um gol, tá explicado o porquê a situação ficou tão ruim na segunda etapa da partida. Felizmente a gente espera que ele mude, mas ontem realmente foi um dos piores jogadores aí desses últimos tempos que estrearam com a camisa Cruz Maltina. Barbieri também durante a entrevista falou sobre o Carabarral e falou sobre a falta de... a necessidade, né, que realmente o Vasco tinha com a posse de ter o Carabarral dentro de campo. Primeiro, em relação ao Carabarral, é um jogador de mais criação, um jogador que pensa mais o jogo, um jogador que tem mais essa bola de pifar, e a gente não estava conseguindo criar muito no segundo tempo, essa foi a ideia. No momento que eu achei que o Alex tinha perdido um pouquinho o ritmo, a ideia foi ele entrar no lugar do Alex. Depois a gente passou a ter muito a bola, mas passou a faltar presença na área, por isso a entrada do Juan, e aí eu recuei o Carabarral para que ele iniciasse essa construção desde trás, ficou ele e o Rodrigo. A entrada do Rodrigo tem um pouco a ver com isso, porque como eu tirei 2 volantes, eu precisava ter uma segurança ali para dar liberdade para os outros jogadores. Então, essas trocas foram nesse sentido, dele conseguir criar mais, achar os homens por dentro, ter mais essa última bola. São jogadores que vinham treinando muito bem, não acho que eles conseguiram reproduzir no jogo aquilo que eles vinham apresentando nos treinamentos, mas volto a dizer, eles jogam dentro de um contexto, né? E foi um momento em que a equipe estava muito ansiosa, muito nervosa, eu acho que eles também acabaram entrando dentro desse contexto e não conseguiram render tudo aquilo que eles podem render. Em relação ao desempenho da equipe, a avaliação nesses 3 jogos, eu acho que está dentro daquilo que a gente conversou com vocês até antes de iniciar o campeonato, que a ideia era que, num primeiro momento, a gente fosse uma equipe extremamente competitiva, né? Que a gente procurasse encarar todos os adversários com muita intensidade, com muita agressividade. Eu acho que isso a gente fez nos 3 jogos. Eu acho que a gente conseguiu fazer frente a 2 grandes equipes, conseguiu fazer frente ao adversário de hoje também, volto a repetir. Eu acho que pelo que a gente produziu, pelo que a gente entregou de performance, a gente merecia outro resultado, mas a gente sabe que o mérito muitas vezes não aparece no futebol, e que é uma caminhada difícil, como você citou, um campeonato muito difícil, um campeonato muito equilibrado, muito parelho. A gente tem que agora ter a cabeça fria, analisar os pontos em que a gente efetivamente deixou a desejar no jogo de hoje, valorizar os pontos positivos, tentar reforçá-los ainda mais, e ir para o Clássico fazendo o que a gente se propôs nesses 3 jogos, ser competitivo, jogar contra o adversário de igual para igual, tentar buscar o resultado. E aí, torcedor vascaíno, você concorda aí comigo, concorda com o Barbieri? Gostou da estreia do Carabarral? Acha realmente também necessária a camisa 10? Eu acho muito. Ainda bem que o Vasco pelo menos guardou essa camisa 10, né? Não sei se vocês perceberam, mas hoje no elenco do Vasco ninguém é o 10. Já que o Vasco tem essa expectativa e vai trazer um camisa 10 nessa próxima janela, ela está guardado, esperando o próximo jogador. Vamos ficar de olho, rapaziada. A gente fica por aqui. Esse foi Fala Gigante, o segundo vídeo. Aliás, o primeiro vídeo dessa terça-feira. Voltaremos, é claro, ainda hoje com Boa Noite Gigante. Estamos agora de volta oficialmente no nosso canal, contando com o apoio de todos vocês. Não saiam sem deixar o like, porque precisamos dele. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Como eu sempre falo, saudações vascaínas.